Alguém aí sabe me dizer onde está o mais que falado Bruno Rodrigues? Um jogador que, ao sabermos nós que se recupera de lesão e que não viajou para os Estados Unidos, segue sumido das redes sociais do Palmeiras. E o que será que aconteceu com o atacante agora, hein? Será que ele está vivíssimo? E quem diria que quem fala demais dá bom dia a cavalo, e a Leila Pereira infelizmente está pagando caro pela boca com aquela frase de que o Palmeiras não era departamento médico em tom de ironia dirigida ao Neymar, e infelizmente não existe uma previsão exata sobre a reestreia do jogador no time, e o fato dele ter tido uma segunda lesão séria complicou os planos da diretoria de conseguir um clube para levá-lo embora. Ele que chegou aqui pelo preço de 20 milhões de reais e tem um dos maiores salários do clube, aproximadamente na casa dos 800 mil reais. E agora fica aquela perguntinha básica: será que ele vai conseguir dar o retorno esportivo ao time, ou é mais um daqueles investimentos errados, onde o Palmeiras só rasgou dinheiro e no final das contas não conseguiu nada? E na realidade, nessas horas eu não tenho o que falar mais nada e ainda ter de vir aqui criticar o jogador, mas ele não queria passar por isso. Aliás, nenhum deles gosta, mas o que deve ser comentado é sobre a falta de responsabilidade da gestão, essa que o contratou sabendo de sua lesão e acreditou que ele seria importante pro Abel. E se o Pedrinho BH tomou prejuízo com o Dudu, a gente então não fica muito atrás não nessa história, e pelo jeito ninguém saiu ganhando, pois foi chumbo trocado igualmente desses dois goianos com histórias quase semelhantes, né? Palmeiras! É o fim de preparação e o Palmeiras está pronto para voltar com tudo ou não ao Campeonato Brasileiro, e a partida contra o Mirassol é colocada como um grande trunfo para a comissão técnica nesse segundo semestre mostrar um bom serviço. Ela que sabe da concorrência que terá com o Cruzeiro, que está entrosadíssimo, e com o Flamengo, que tem um elenco caro, além de um treinador focado, e o RB Bragantino, que tem o Double John como seu principal destaque, e também o Botafogo encostando novamente. Agora resta saber se do lado de cá haverá o mesmo empenho, tanto dos jogadores fazendo por onde em campo, quanto da comissão técnica, que precisa apresentar uma evolução tática nesses próximos jogos. E a Libertadores já está chegando, a Copa do Brasil também, e não haverá mais tempo para corrigir os erros visíveis. E espero que dessa vez o Abel tome atitudes cruciais e faça a torcida ter maior esperança, porque do jeito que fomos para a Copa do Mundo, não haverá um torcedor que esteja animado. E será que tem mais alguém aqui que acredite que o Ramon Sousa dará algum jeito nesse ataque? Pois então comente aí abaixo. Palmeiras! Enquanto o Richard Rios está forçando mesmo sua saída para onde ele quer ir, o Piquerez dá exemplo de moralidade e respeito com a camisa do Verdão. E claro que cada um tem seus sonhos, objetivos e foco, e jogadores como o Piquerez têm de ser colocado em evidência por nossa torcida, e não vou vir aqui dar uma lição de moral para ninguém. Porém, a gente precisa olhar com calma essa situação do uruguaio que aceitou abrir uma renovação com o Palmeiras sem fazer aquele joguinho de eu tenho propostas da Europa e quero ir embora. E o contrato de 3 anos com o jogador já está praticamente pronto, e só falta a assinatura dele e de seus empresários, que tiveram uma reunião na semana passada, onde ficou definido o aceno de positivo do jogador, e outro que deverá passar pelo mesmo processo será o Gustavo Gomes, que dentro de seu contrato tem a tal renovação automática, e depois daquela sua permanência onde ele recusou se transferir para o Al Ittihad, o jogador conseguiu uma valorização grande, com bônus e renovações automáticas, e caso ele atingisse algumas metas até o final do ano, teria então praticamente sua atualização em contrato realizada, e para ver no que isso vai dar. E quando dou esse tipo de informação, muitos torcedores começam a ficar com seu pé atrás, pois afinal de contas o Gomes já tem uma idade avançada e o Piquerez já está aqui há muito tempo, e tudo o que menos queremos é acomodação, isso de quem quer que seja, em cima dos contratos longos, e creio que vocês também achem isso, ou será que não? Palmeiras! A alegria sobre o faturamento que o Palmeiras vem obtendo nesses 2 últimos anos, passando a marca de 1 bilhão, é tido como um feito histórico na era Leila Pereira. Porém, não é bem assim que a banda está tocando lá nos bastidores, e vocês sabiam que toda essa pressão dentro do conselho não é apenas por causa do desempenho que o time apresentou nessa Copa do Mundo, mas é que existe uma grande preocupação pelas receitas que serão vistas no Palmeiras nesses próximos 2 anos. E toda essa angústia vem através dessas últimas contratações caríssimas, e o meio bilhão de reais que foi gasto pelo Palmeiras pode ser um grande
grande problema ao clube. E a vinda do Vitor Roque, por exemplo, foi feita já pensando em sua revenda, e a diretoria que arriscou nesse investimento tinha certeza que nesse pouco tempo de Palmeiras esse jogador iria conseguir apresentar um futebol vistoso que proporcionasse uma valorização em seu passe. E a Copa do Mundo, por exemplo, era a grande vitrine que o jogador tinha, inclusive ele veio pra cá por causa disso, e o resultado está aí para todo mundo ver. Do Facundo Torres e do Paulinho a mesma coisa, pois ambos foram contratados assim como o próprio Vitor Roque para serem revendidos, e hoje saltamos de uma dívida de 400 milhões para quase 800 e agora está nas mãos da diretoria saber o que fazer nesses conflitos, tanto no clube social quanto nas arquibancadas, que daqui a alguns tempos vai começar a abrir fatos e curiosidades sobre isso. E você, torcedor, está vendo aqui em primeira mão esses assuntos de bastidores, e será que alguém aqui já parou para pensar sobre esse assunto sinceramente? Até porque não é normal gastar tudo isso em uma janela só e não ver resultado algum aparecer, né? Palmeiras! Até a manhã de ontem, o Danilo estava em negociações para seguir no mercado europeu e agora está sendo garantido que ele quer mesmo voltar ao futebol brasileiro. E afinal de contas, o que será que tem de verdade nisso, hein? Meu caro torcedor, a vida do palmeirense anda pra lá de agitada, e para quem tinha planos de ter o Danilo na vaga do Richard Rios, agora ficou sem saber se realmente o Palmeiras não quer ir atrás dele ou ele é que não quer mesmo voltar ao Brasil. E hoje é garantido, de acordo com pessoas ligadas a Leila, que o jogador deu a palavra final que a sua preferência é ainda o mercado europeu. Inclusive houve cogitações de nesse negócio envolvendo o Richard Rios haver uma troca casada entre jogadores. Porém, isso foi um dos pedidos feitos pelo Conselho durante as reuniões realizadas pela Leila, que garantiu 100% essa versão da preferência dele, a de seguir em outro mercado, e agora vamos ver se realmente é oficial essa versão, caso ele feche com o americano do Botafogo e o Lyon. E vamos saber toda a verdade então, e sendo bem sincero, eu acredito muito que ele tenha mercado sim na Europa, e agora resta saber se os europeus vão pagar o que o time dele está pedindo, que é no caso cerca de 170 milhões de reais, e agora eu fico aqui pensando, imagine só de existir uma troca dessas e não há quem saia ganhando, e o Palmeiras teria de voltar com sua cria da base pra cá e o Rios realizaria o sonho de ir pra Europa. E além do mais, o Abel ainda por cima ficaria contente com o seu talismã de volta, não acham? Palmeiras! Eles chegaram com o pé direito a Portugal e terão pela frente um longo caminho em suas carreiras, e o Naves e Matheus terão enfim a chance de jogar e mostrar todo o seu potencial por lá. E a maior expectativa do clube português está sobre o Naves, jogador que até um tempo atrás estava sendo disputado pelo Cruzeiro, RB Bragantino e Botafogo, e chega lá agora como uma contratação de peso. E o anfitrião da casa, Pedro Bicalho, nosso ex-jogador, será o grande responsável por adaptar seus amigos de base nessa nova era. E o que tem de palmeirense torcendo pelo sucesso deles lá fora não está escrito, e até o final do ano o Naves deve conseguir dar sua volta por cima e ser vendido pelo dobro do valor que foi nesse negócio do Palmeiras, e nem quero imaginar as críticas que chegarão no colo do Abel Ferreira. E olha, Abel, será que você dessa vez acertou ou cometeu mais um daqueles maiores equívocos, hein? Momento Corneta. Toca a sirene aí, Gustavão. Porque preferir ficar com o Fux e o Mikael na zaga é porque você certamente tem uma certeza daquilo que está sendo feito, não é mesmo, meu caro? Assim esperamos, né? Eu gosto assim, amostradinho.